Fala pessoal, meu nome é Luiz Henrique, sejam bem-vindos a mais um KNGL Responde. Hoje nós vamos trabalhar roteiro para esboço de curvas, ou seja, como utilizar aqueles conteúdos de cálculo A como limites, derivadas e aplicações de derivadas para traçar o esboço da maior parte das funções que a gente conhece. Então, existe um passo a passo que vai servir de forma geral para todas as funções. Eu vou resolver aqui uma função e mostrar esse passo a passo. Como esse tipo de aula é uma revisão muito ampla, é necessário que você esteja familiarizado com alguns termos e com alguns processos matemáticos que a gente vai fazer aqui. Caso tenha alguma dúvida com cálculo A, seja justamente em limites, derivadas ou aplicações de derivadas, eu sugiro fortemente que vocês acessem a nossa playlist do KNGL Responde e confiram lá. Tem questões de todos esses processos aqui e bem detalhadas, caso a caso. Então eu sei que você não vai se bater com mais nenhuma função na hora de esboçar o gráfico dela. Vamos lá. Para hoje eu escolhi aqui uma função bem tranquila que vai conseguir mostrar para a gente quase tudo do que a gente estudou. F de x igual a 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Galera, como esse é um roteiro, eu vou colocar aqui os tópicos e a partir dos tópicos eu vou resolvendo aqui com vocês para no final a gente esboçar, desenhar como vai ficar essa função. Essa função aqui eu vou deixar ela, né, no canto e vou começar a trabalhar. Bom, a primeira coisa a se analisar, o primeiro passo, é ver o domínio da função. Ou seja, para quais números reais ela está definida ou não está definida. Como essa função aqui é uma função racional, então o domínio dela são todos os números reais, exceto aqueles que transformam o denominador em zero. Porque todo mundo sabe que quando o denominador é zero, a gente não consegue fazer a divisão, não consegue operar essa divisão. Não existe, né? Então a gente vai encontrar esses valores. Nosso denominador aqui, já colocado, x ao quadrado menos 1, ele deve ser diferente de zero. Então, o meu x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Assim eu consigo colocar fácil que o meu domínio D, ele é o conjunto de todos os reais, menos aqueles números em que a minha função não está definida, menos 1 e 1. Ok. Esse é o primeiro passo, vamos passo a passo, né? Bem calminho. Bom, o segundo passo, galera, que a gente faz, né? Só relembrando, esses roteiros eles estão colocados naqueles livros mais conceituados de cálculo. E esse roteiro ele não necessariamente precisa ser seguido nessa ordem, mas é uma ordem prática e que geralmente vai facilitar quando você for desenhar. Porque tem algumas coisas que não são tão triviais, tem algumas funções que não são tão explícitas. No caso do segundo passo, a gente precisa ver os interceptos, ou seja, os pontos de toque, onde a minha função vai cruzar os eixos. Então, o nome certinho para isso aqui é interceptos. Mas a gente vai analisar as raízes da função e onde ela vai tocar no eixo y. A raiz de uma função é toda vez que eu vou ter um valor, né, um x, um determinado x, que vai fazer com que minha função seja zero, meu y seja zero, de forma bem simplificada. Logo, eu preciso descobrir, quando a minha função é zero, qual é o valor de x. Simplesmente eu vou resolver essa função aqui. Galera, tá bem claro que se eu passar esse denominador aqui multiplicando, ou simplesmente observar quais valores vão zerar isso aqui, eu vou observar que o meu x ele é igual a zero. X igual a zero é onde ele vai cruzar para o meu x igual a zero. Logo, eu posso fazer o seguinte para ficar bem mais simples. Ó. F de zero, quem é? Vou pegar lá na minha função e substituir o x por zero. 2 vezes 0 ao quadrado, 0 ao quadrado menos 1. Galera, fica evidente que o f de zero aqui também é zero, que é o valor em que ele irá cruzar, o gráfico, o eixo y. Tá bom? Salvando dessa maneira para que a gente consiga ver mais tarde, na hora que for esboçar a função, uma coisa mais simples, mais simplificada. Nossa próxima tarefa é descobrir a paridade da função. Paridade quer dizer simetria.
trocando ali as coisas mais simples do dia a dia. Se a minha função ela for par, eu vou ter uma simetria baseada ali no meu eixo y, no meu eixo vertical. Se a minha função for ímpar, a minha simetria vai ser em relação à origem, e a minha função ela pode ser nem par, nem ímpar. Nesse caso, não há simetria. Também a gente pode observar, né, quando ela vai ter a sua periodicidade. Funções trigonométricas, por exemplo, elas têm um determinado período ali, que elas vão ficar sempre se repetindo. Então, é nesse ponto aqui, nesse tópico do C, que você vai observar paridade e se ela tem período ou não tem período de função. Nesse caso aqui, eu consigo já observar que a minha função ela é par. Como eu vou provar isso? Minha função ela será par quando o f de x for igual ao f de menos x, certo? Quem é f de x? 2x² sobre x² menos 1. E o f de menos x? 2 vezes menos x² menos x² menos 1. Galera, toda vez que eu tenho um termo elevado a um expoente par, eu sei que o meu termo ele vai ficar sempre positivo, né? Sempre será positivo. Nesse caso, a minha primeira equação é igual à segunda. Então, essa função ela é par. Se ela fosse ímpar, ela teria um f de menos x igual a menos f de x, que não é o caso. E se ela não fosse nem par nem ímpar, ela não atenderia nenhum dos dois. Coloca aqui de curiosidade, para ela ser ímpar, bem no cantinho, tá? F de menos x é igual a menos f de x. Puxar aqui uma setinha. Falar que a minha função ela vai ser ímpar nesses casos. Se vocês fizerem o teste, vocês vão descobrir que a minha função não se comporta desse jeito. Logo, ela é uma função par. Então, ela vai ter um eixo de simetria ali vertical, o eixo y, o próprio eixo y. Próximo passo, nossa letra D aqui, é nós vermos as assíntotas. Para descobrir as assíntotas, que são aquelas retas em que o meu gráfico ele não encosta, eu preciso fazer um estudo do limite. Esse estudo do limite está bem resolvido. Tem questões muito boas deles aqui na playlist de cálculo A do KGeo Responde. Então, já adiantando, nós vamos trabalhar aqui com as assíntotas. E o primeiro caso dela seria a assíntota horizontal. Como a gente vai descobrir as assíntotas horizontais? Galera, as assíntotas horizontais, vocês podem conferir lá, a gente sempre vê o nosso limite tendendo a mais ou menos infinito. Nesse caso, toda vez que a gente fizer esse limite, quando o x tende ao infinito, analisando isso daqui dessa função, a gente vai colocar igual, apressado, x² menos 1. Galera, esse limite aqui ele não está explícito, porque toda vez que eu substituo o x por infinito, eu vou encontrar uma outra indeterminação. Então, para que eu resolva isso daqui, eu vou aplicar lá aqueles conceitos que estão gravados em aula. E vou dividir tudo pelo x que tem o maior expoente do meu denominador. Então, vou dividir tudo por x². O meu numerador vai ficar 2 e o meu denominador vai ficar 1 menos 1 sobre x². Esse limite aqui está explícito porque quando eu for fazer um processo meio que distributivo disso aqui, no meu denominador, já que eu tenho que o limite da diferença é a diferença dos limites, esse limite aqui, a gente sabe que ele é igual a zero. Limite de 1 sobre x², quando x tende a infinito, é zero. Logo, a minha função ela vai adquirir essa carinha daqui. Ó. Esse limite ele vai ficar assim. Limite quando x tende a infinito, 2 sobre 1. Galera, limite de uma coisa constante quando x tende ao infinito, a gente sabe que é essa própria constante. Quando tende a infinito, quando tende a qualquer coisa. Então, isso aqui vai dar 2. A gente achou a nossa assíntota horizontal. E as assíntotas verticais, como que a gente encontra? Assíntotas verticais. Bom, nesse caso, as assíntotas verticais, elas são encontradas quando o nosso x tende para valores que a minha função não está definida. E quais são os valores? Por isso a importância de ver essa ordem. São aqueles valores que estão fora do meu domínio. Menos 1 e 1. Então, vou ver se existe um limite quando a minha função o x está tendendo a menos 1 e a 1, né? Eu vejo pela direita, vejo pela esquerda, e eu consigo descobrir as minhas assíntotas verticais. Nesse caso, para a gente poupar um certo tempo,
Eu já vou colocar aqui os nossos limites. Então, tem aqui o limite quando x tende a 1 pela direita da minha função. Então, ele vai sempre tender ao infinito. Tem um outro limite aqui. Simplificando aqui embaixo, já vou colocar o seguinte. Agora eu vou analisar com um negativo, tá? Mais 1, menos 1, aqueles valores que estão lá no domínio, que não estão no domínio da função, né? Que a gente analisou no tópico domínio. Então, tem o limite quando x tender a menos 1 pela direita. Já vou simplificar e colocar f de x. Quando eu falar f de x, eu estou falando da nossa função. Função analisada no exercício. Isso aqui vai ser igual a menos infinito. E o limite, quando x tender a menos 1 pela esquerda, limite da minha função f de x, ele vai ser igual a mais infinito. Beleza. De posse disso, a gente consegue seguir mais tarde, quando a gente for fazer as definições. Essas retas, chamadas assíntotas, elas vão ser muito importantes para nos auxiliar a definir a forma da função. Então, onde ela vai tocar, onde ela não vai tocar, definir os limites da função, de maneira geral. Nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre o crescimento e decrescimento da função. Para a gente ver se a função cresce ou decresce, a gente faz o teste da derivada primeira, que para essa função é bem tranquilo. Você deriva uma vez, você vai ter a derivada primeira, que eu vou cortar, já vou colocar aqui a derivada, os valores que eu encontrei da derivada. Você consegue conferir, galera, em técnicas de diferenciação, técnicas de derivação, como resolver essa derivada daqui, tá bom? Então, o meu próximo tópico é crescimento e decrescimento. Ou seja, minha função está crescendo ou está decrescendo? Quando eu tenho maiores valores de x, meus valores de y ficam maiores ou menores? E vice-versa. Galera, derivando essa função, eu vou encontrar f' de x. Essa é a notação para derivada, tá? Não estou querendo falar que essa outra função... Ela é uma outra função, mas essa notação do apóstrofozinho da linha quer dizer que eu estou derivando, tá bom? Menos 4x sobre... Aqui embaixo ele vai ser x ao quadrado menos 1. Esses valores eu já anotei, acabei resolvendo essa função, então eles já estão aqui à mão, mais fáceis. Galera, a gente precisa analisar quando essa função cresce e decresce, certo? Dá para ver claramente quando que ela vai ter valores positivos e negativos? Sim. Os valores positivos, ou seja, eu vou colocar aqui uma setinha dizendo que a minha função está crescendo. Toda vez que a minha função, da derivada primeira, ela estiver positiva, a minha função f de x ela vai estar crescente. Em quais intervalos? No intervalo aberto de menos infinito a menos 1, ou seja, todos os valores de menos infinito a menos 1. Lembrando que eu preciso aí utilizar os pontos críticos da minha derivada, né? Então, assim, fazer todo o teste da derivada primeiro. Tudo isso tem lá na nossa playlist, tá bom? Esse intervalo, depois eu vou ter um salto, porque a gente sabe que não está definido esses valores para menos 1, né? E vai ser depois de menos 1 a 0. Ou seja, ela vem toda crescente do meu lado negativo, do todo x negativo, pula o menos 1, porque minha função ela não está definida no mínimo menos 1, e ela continua crescente até chegar no zero. Quando chega no zero, a gente pode ver que ali é também, né? Assim como da outra função, essa função aqui ela vai ter um ponto crítico no zero, ela começa a decrescer. Então, a minha derivada ela vai assumir valores negativos e a minha função ela vai começar a decrescer. Quais valores? De 0 a 1, intervalo aberto, porque não está definido em uma função, e depois de 1 a o mais infinito, ou eu vou colocar simplesmente o símbolozinho do infinito aqui. Isso vai nos ajudar muito para nós sabermos se a minha função está crescendo ou decrescendo, independente da concavidade. E quem é essa tal dessa concavidade? É o que a gente vai ver agora no nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico vai falar sobre concavidade. Deixa eu só complementar aqui no meu tópico E, que eu acabei falando, mas não anotei. A gente tem que saber os pontos críticos, né? Pontos críticos dessa função são f' de x igual a 0, se quem? X for igual a 0. Isso quer dizer que ela é um máximo local ali. Enfim. Para a gente saber da concavidade, a gente vai ter que fazer a derivada segunda, o teste da derivada segunda. Então,
derivar essa nossa outra função aqui. Vou pular essa etapa, porque é um conteúdo que vocês vão ver lá em técnicas de diferenciação, e essa minha derivada segunda, ela vai ter a seguinte cara. F duas linhas de x, né, ou duas linhas novamente, é para dizer que eu estou derivando essa função derivada, então ela é a derivada segunda, ela vai ser igual a 12x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado menos 1 ao cubo. Muito bem. Quando a gente fizer essa análise, a gente vai ver, toda vez que a minha derivada segunda ela for positiva, então vou ter lá concavidade para cima, e toda vez que ela for negativa, eu vou ter concavidade para baixo. Os pontos de inflexão, ou seja, os pontos em que eu mudo a minha função, eu estou ali, está sempre a concavidade para cima, do nada, a concavidade começou a ficar para baixo. A gente vai analisar também a partir dessa derivada segunda, tá bom? Mas nesse caso, já adianto que ele não vai ter pontos de inflexão, porque a gente viu que ela tem assíntotas verticais justamente no menos 1 e no 1. Então, se a minha função ela vem sempre toda com o mesmo comportamento negativo, ela quebra no menos 1. Depois ela vai ter um outro comportamento entre menos 1 e 1. E aí ela volta a ter um comportamento subsequente, a gente já vai ver que não vai precisar desse ponto de inflexão, tá bom? Porque o meu ponto crítico lá da minha derivada primeira é lá no zero. Eu tenho essa reta aqui que define. Vamos lá. Derivada segunda, teste de concavidade. Vou ter concavidade para cima toda vez que eu tiver nesse intervalo de menos infinito a menos 1. E aí você surpreende, né? Você vai achar que vai arrasar, vai ser igual a minha derivada primeira, mas não. Continua para cima de 1 ao infinito. Aí que pega. Por isso que não vamos ter um ponto de inflexão. Eu vou ter uma descontinuidade naqueles pontos onde eu não tenho o domínio, né? E, novamente, ela vai ter uma concavidade para baixo, justamente onde é o resto, no intervalo restante, que é de 1 a 0 e de 0, menos 1 a 0 e de 0 a 1, tá bom? A concavidade dessa função vai ser para baixo. Galera, de posse disso daqui, fica muito mais simples da gente agora traçar as nossas funções. Pode tirar um print dessa tela, pode olhar o PDF que está na descrição, mas agora nós vamos traçar a nossa função com base nisso que a gente falou. Então, vou abrir uma próxima página aqui e vou fazer algumas linhas. Esse aqui é o meu eixo X, ou eixo Y, e esse aqui é o meu eixo X, tá bom? Então, aqui eu vou colocar eixo X, eixo Y. Primeiro passo, lembra que a gente definiu o domínio? E ele deu que a minha função ela não tinha significado, justamente em quais pontos? 1 e menos 1. Ok, essa é a nossa primeira informação crucial. Definir, saber que ela não vai ser definida, a função não vai ter domínio aqui nesses valores de x. Qual o segundo passo? Ver os interceptos, ou seja, ver onde a minha função ela vai tocar os eixos. Eu sei que ela vai tocar e cruzar justamente na origem, no ponto 0, 0. Logo, aqui, eu sei que o gráfico vai tocar nesse pontinho aqui, na origem, no 0, 0. Vou colocar aqui 0, 0, ela vai tocar. Terceiro ponto, a gente vai analisar a paridade. Então, eu sei que o que tiver do lado esquerdo vai se repetir do lado direito, porque a minha função ela é do tipo par. As minhas assíntotas horizontais vão ser aquelas linhas auxiliares na horizontal, nesse caso eu só tenho uma linha auxiliar, que a minha função não vai tocar. Então, já sei que a minha assíntota ela vai ser aqui, ó, traçar no 2. Então, vou colocar aqui 2. Nesse ponto aqui, eu vou colocar em outra cor para facilitar. Vai ser a nossa assíntota horizontal. Minha função ela nunca vai encostar nesse carinho. Próximo passo, as assíntotas verticais elas vão estar justamente nos pontos em que a função não está definida. Aqui em menos 1 mais 1. É uma reta, exatamente uma reta. O intervalo de crescimento e decrescimento dessa função é o seguinte, ela está crescente de menos infinito a menos 1 e de menos 1 a 0. Então, isso é um
uma informação parcial. Eu sei que durante tudo isso aqui, ela vai estar crescente, a minha função. É uma informação importante? É, mas ela está parcial, porque a gente ainda não consegue traçar curva. A gente só consegue traçar curva quando vê a concavidade. Ora, eu sei que a concavidade dela é para cima, no intervalo de menos infinito a menos 1. E eu sei que, além dela ser uma concavidade para cima, ela vai ser crescente. Então, eu não vou ter a minha concavidade para cima na parte em que ela está descendo, na parábola, né? Como se fosse a parábola descendo. Vai ser o contrário, vai ser subindo. Então, posso pegar aqui e, de certeza, eu posso afirmar que até menos 1, e de menos 1 a 0, eu vou ter a função crescente. Porém, até menos 1, eu sei que a minha concavidade vai ser para cima. Então, vamos aproveitar disso aqui, ó. Minha função ela vai ter o seguinte traço. Chega aqui em menos 1, é uma assíntota. Ela vai subindo. Ok. A mesma coisa eu sei que acontece do outro lado. Porque ela é par. Então, ela continua aqui. Deixa eu traçar um desenho melhor. Muito bem. Só falta esse meinho, né? Talvez tenha alguma coisa acontecendo nele aqui. Eu sei que minha concavidade vai ser para baixo no intervalo de menos 1 a 0 e de 0 a 1. Quando que a minha função ela vai decrescer? De 0 a 1 e de 1 a infinito. Então, eu vou ter aqui o seguinte significado. De menos 1 a 0, ela vai estar crescente. E de 0 a 1, ela vai estar decrescente. Então, eu vou fazer todo o arco completo. Ela vai vir lá de baixo, tocar aqui ó, na origem. E aqui ela vai mudar e vai começar a decrescer. Deixa eu vir daqui. Tocou aqui, começa a decrescer. E aqui nós temos finalmente o esboço da nossa função. Não é uma atividade que seja muito prática o tempo inteiro. Por isso exige esse esboço, por isso exige treino, por isso exige prática. Mas a gente consegue traçar qualquer função a partir desse simples roteiro. 2x², x², menos 1. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês em mais vídeos do KNGEO Responde. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E é isso. Valeu, um abração.